No oferecimento da Uningá, tem uma conversa muito especial com você. Eu quero que você preste bastante atenção, porque vai ajudar bastante gente. Vai, com certeza vai. Nós vamos falar hoje sobre o Outubro Rosa, câncer de mama. Já está aqui comigo a Érica Benassi Zanqueta, biomédica, doutora em ciências farmacêuticas, especialista em gestão do ensino à distância, docente há 4 anos, coordenadora dos cursos de biomedicina e farmácia da Unifama e docente na instituição, além de docente do curso de medicina e demais cursos da saúde da nossa Uningá. Professora Érica, seja muito bem-vinda aqui à programação da Colmeia FM. Bom dia. Bom dia, agradeço pelo convite. Estou muito honrada em vir falar um pouquinho sobre Outubro Rosa, sobre câncer de mama. E a gente começa falando sobre o que é o câncer de mama, professora Érica. Bom, câncer de mama é uma alteração na estrutura do tecido da mama. Quando a gente pensa no tecido mamário, ele é formado por vários tipos de células diferentes que compõem essa estrutura. Então, quando a gente tem um câncer, independente de qual seja, a gente tem uma alteração no funcionamento dessas células. Então, essas células sofrem uma mutação no gene dela, no DNA delas, e essas células passam a se multiplicar de forma muito desordenada. E no nosso organismo, tudo tem que ser muito coordenado. Então, o câncer de mama é uma multiplicação inadequada de células que sofreram mutação. Então, a estrutura da mama se altera. E aí a gente tem vários tipos de cânceres de mama, dependendo da estrutura que foi alterada, dependendo do tipo celular alterado. Mas, de modo geral, para todo mundo entender, câncer de mama é um grupo de alterações na mama, na estrutura da mama, que leva a uma multiplicação de células alteradas. Basicamente isso. Eu estou conversando com a biomédica, a professora Érica, professora do curso de medicina e vários cursos de saúde da Uningá. Estamos falando sobre a importância aí dessa conscientização. E, professora, por que nós comemoramos em outubro? Sempre quando chega outubro, a gente sabe, Outubro Rosa. Por que outubro? Porque lá no final da década de 90, nos Estados Unidos, haviam várias campanhas nos vários estados, né, do país sobre a conscientização contra o câncer de mama. Então, eles já tinham essa consciência de que a prevenção é o melhor tratamento, na verdade, né? Que quando a gente previne, a gente consegue tratar e ter uma melhor vida para essa mulher. E aí, no final da década de 90, foi instituído que seria o mês de outubro seria o mês para promover campanhas para a prevenção do câncer de mama. E aí se espalhou no mundo inteiro. A gente teve até a primeira corrida pela cura nos anos 90 e foi até um instituto americano que deu aquele desenho, aquele logo do laço rosa que a gente conhece até hoje. Então, foi lá na década de 90 que nos Estados Unidos começou essa cultura de prevenção, de divulgar para as mulheres o quanto é necessário fazer os exames, e aí se espalhou no mundo todo. Então, por isso, Outubro Rosa. Outubro, porque começou lá, no mês de outubro, e rosa em função do laço rosa, que remete a algo feminino, né? Uma doença que a gente acha que é só feminina, alguns homens podem ter câncer de mama também, mas que é uma doença muito prevalente nas mulheres. Então, por isso, Outubro Rosa. É uma história bem bonita. E, professora, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele geralmente é feito por mamografia. Então, o SUS preconiza que mulheres acima de 40 anos façam mamografias a cada 2 anos para visualizar como é que está o tecido mamário. Então, para visualizar como que está o tecido da mama. Mas a gente indica também que seja feito autoexame nas mulheres. Então, desde a idade adulta, a mulher já pode começar a conhecer o próprio corpo, entender como que essa mama se comporta ao longo dos anos. Então, fazer aquele autoexame que a gente vê, né? Tem campanhas do SUS fazendo, a gente via bastante na TV essas campanhas, para conhecer a estrutura da mama. Pode ser feito também exame para busca de genes alterados, porque como a gente conversou no comecinho, o câncer de mama é uma doença, uma alteração genética. Então, alguns genes, eles estão associados. Então, por exemplo, a mamografia, ela é indicada para mulheres acima de 40 anos, pelo SUS, o INCA fala para gente acima de 50 anos, então,
coloca aí acima dos 40. Mas se a mulher tem na família caso de câncer de mama, caso de câncer de ovário, essa idade pode ser reduzida. E em vez de fazer a cada 2 anos, pode ser a partir dos 30, 35 anos, uma vez ao ano, para conseguir ter certeza que ela não vai ter nada. O autoexame ajuda, e se for uma mulher também que tenha esse risco familiar associado, o médico pode solicitar exames de sangue para verificar a presença desses genes, né, para conseguir fazer um diagnóstico mais cedo. Acho que todo mundo lembra do caso da Angelina Jolie, né, que fez o exame, ela até fez a remoção da mama, porque ela tinha os genes alterados, enfim. Então, a gente tem tanto a mamografia, o autoexame ajuda bastante, tem exame de sangue que ajuda também a fazer o diagnóstico. Estou conversando com a biomédica professora Érica, doutora em ciências farmacêuticas. Professora, quando a gente fala de câncer de mama, sempre é necessário ser feita a cirurgia? Não. Isso é algo até que assusta muitas mulheres, né? Então, quando chega lá perto dos 40 anos, eu lembro quando eu estava no estágio, a gente via mulheres muito jovens com medo de fazer mamografia e medo de descobrir o câncer de mama e perder a mama. A mama é algo muito simbólico para a mulher, né? A gente tem muito apego porque é o que simboliza uma mulher, basicamente, externamente é o que vai simbolizar uma mulher, é a mama. Então, nem sempre é necessário fazer a mastectomia total, nem sempre é necessário fazer a remoção de parte da mama. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, menor a probabilidade de precisar remover essa mama ou precisar remover parte da mama. Então, a gente tem tratamento quimioterápico, tem o tratamento cirúrgico, eu posso fazer uma punção, por exemplo, se for um nódulo bem pequenininho, a gente pode fazer uma punção com agulha bem pequenininha, bem menos invasiva do que a remoção da mama, mas nem sempre precisa ser removida a mama toda. É claro que se está um pouco mais avançado, é mais seguro remover a mama em alguns casos, mas isso tem que ser avaliado junto ao médico, e a mulherada não precisa ter medo, não vai remover a mama em todos os casos. Pelo contrário, hoje a gente já tem abordagens bem menos invasivas do que tinha há alguns anos, porque sabe que dá para preservar esse tecido. Então, fale um pouquinho mais desses outros tratamentos. Bom, ontem foi até engraçado que eu estava numa banca de uma dissertação de mestradão sobre câncer de mama. Ainda não tinha nem recebido o convite para vir para cá. Então, a gente tem os tratamentos quimioterápicos, né? Então, tem os medicamentos que eles podem ser tanto orais quanto intravenosos para fazer o controle. A gente sabe que a quimioterapia é a quimioterapia do câncer normal, que ela é um pouco agressiva, então ela acaba matando as células tumorais, né, as células do tumor, mas ela também acaba agredindo as células normais do paciente. Mas a gente tem um bom controle. Pode ser feita também a radioterapia, então ondas de radiação são incendidas sobre o tecido, então o paciente é colocado no equipamento de radioterapia, e aí a radioterapia vai ser bem pontual no tecido. E aí a gente também consegue eliminar essas células tumorais. A gente tem alguns tratamentos hormonais para o câncer de mama, porque tem alguns tipos de tumores que eles respondem bem a hormônios, que eles têm receptores, células, né, que têm receptores para hormônios. Então a gente tem a químio, a rádio, a punção por agulha, que eu falei agora para vocês, tem também a cirurgia, ou total ou parcial. Então, a gente tem uma leva de tratamento muito grande, possível de ser feita no câncer de mama. E o que é mais importante, eu acho, da gente falar é que quanto mais essa mulher se conhece, mais cedo é feito esse diagnóstico. Quanto mais a gente fala de câncer de mama, maior a probabilidade desse diagnóstico ser feito com a doença lá no comecinho e essa mulher ter uma qualidade de vida muito boa. A gente tem um tipo de câncer relativamente fácil de diagnosticar, com tratamento já bem especializado, com tratamento pontual e eficiente. Então, não necessariamente todo mundo vai sofrer com a doença, mas é uma doença que a gente consegue ter um manejo muito legal, tanto no sistema de saúde pública quanto na saúde privada, mas a gente precisa conscientizar as mulheres a buscarem o seu ginecologista, fazer o seu autoexame, fazer os exames, não fugirem da mamografia, Sim. que é necessário, né, fazer o diagnóstico inicial. Enfim, a gente tem vários tratamentos e é muito legal saber que, por exemplo, a gente tem muita pesquisa sendo feita para
descobrir novas moléculas ativas contra o câncer de mama e menos agressivas contra as células normais, então muito mais específicas, que é muito bacana saber que isso é feito no nosso país, isso é feito na nossa cidade mesmo. Então é bem legal saber disso. Minha gente, tema importantíssimo e de utilidade pública. Eu conversei com a professora Érica Benassi Zanqueta, biomédica, doutora em ciências farmacêuticas, ela que é docente do curso de medicina e demais cursos de saúde da Uningá. Professora, muito obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo convite.